Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu quero declarar profeticamente que novas bênçãos estão entrando no caminho desta pessoa, da sua casa, dos seus projetos e dos seus sonhos. Meu Deus, nós repreendemos agora toda contrariedade, inveja, maldade para atrapalhar o caminho dessa pessoa. E todo espírito de confusão, eu me levanto contra ele e dou uma ordem: retire-se agora do caminho dessa pessoa. Também, Senhor, todo mal desejado, toda praga liberada, todo tipo de mal direcionado a essa família, direcionado à vida deste empreendedor, desta empreendedora, eu declaro por terra agora em nome de Jesus Cristo. Eu digo, não prosperará a praga, não prosperará a mentira, não prosperará o engano. Declaramos portas abertas agora sobre essa casa. Também oro, Pai, por toda pessoa que está desanimada, por toda pessoa que está depressiva, está triste, que novas forças venham sobre ela. Ajude-a, Pai. Ajude-a a ficar de pé. Ajude-a, Senhor, a se levantar agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que todo tipo de opressão espiritual contra esta vida, contra esta casa, retroceda e saia, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta vida e abençoo esta casa no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe tua família. Deus me deu uma revelação. Confie nos caminhos de Deus. Ainda que você não saiba o porquê que algumas coisas estão acontecendo, ainda que você não saiba, porque nós pensamos sempre que o caminho que Deus tem para nós é uma linha reta. E, na verdade, é uma linha, diferente. Tem muitos desvios, tem muitas voltas, tem rótulas, tem pontes e tem muitas vezes encruzilhadas que nós não sabemos até como que chegamos ali. No entanto, temos que acreditar que o Deus que começou a boa obra a aperfeiçoará, como diz a palavra de Deus. Ainda que você tenha começado pequeno, você tem que crer que Deus vai levar você a grandes coisas. É por isso que Deus dá promessas, é por isso que Deus revela grandes planos, grandes projetos, grandes destinos, e nós devemos crer e confiar que o plano de Deus é perfeito. Escreve aí nos comentários, o plano de Deus é perfeito. E você que está na televisão comigo, vai lá no meu canal do YouTube e escreve nos comentários, os planos de Deus são perfeitos. Preste atenção na palavra. Em Isaías 55, verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Não vamos entender tudo o que acontece na vida, mas quando colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, temos a certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Até porque os pensamentos dele estão sobre nós, estão sobre o nosso caminho. Você tem que entender que Deus está querendo conduzir você a um lugar de plenitude, de abundância, de paz. E não pensar que Deus perdeu o controle da sua vida, ou que Deus está fazendo você sofrer, ou que é karma, você está passando por dificuldades. Não pense dessa maneira. Você tem que acreditar nos planos de Deus. As pessoas falam muito hoje, não, de certo era para mim passar por isso, sofrer. Deus tem um caminho de sofrimento. A minha carreira é a carreira da infelicidade. É a carreira do sofrimento, não? Pare com esses pensamentos negativos. Comece a acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Aqui está o teu destino.
Toda vez que você coloca a tua vida nas mãos de Jesus, você está sendo conduzido no caminho de Deus. Preste atenção aos sinais. Preste atenção às placas. Sabe, eu tenho um parente meu que viajou por todo o Brasil de caminhão, caminhoneiro. E ele, na época que não tinha GPS, eu perguntei para ele, eu me lembro que eu era pequeno, eu perguntei para ele, vem cá, como é que você não se perdia? E daí ele sempre dizia a mesma coisa, é só olhar para as placas, e você não se perde em lugar nenhum do Brasil. E é verdade, na vida, Deus dá as sinalizações a nós, e se nós prestarmos atenção no que Deus está nos mostrando, certamente vamos chegar ao nosso destino. No entanto, vai parecer que você está perdido, vai parecer que Deus perdeu o controle, ainda que eu não acredite que nem por um segundo, nem por um milésimo de segundo, Deus perde o controle da nossa vida. Deus nem sempre nos leva em linha reta. A Escritura diz que tudo serve a um plano, e a um plano perfeito, a um plano de Deus. Ele vai fechar uma porta para nos forçar a mudar. Estávamos confortáveis onde estávamos satisfeitos, mas Deus não estava satisfeito. Ele tem algo maior, maior do que nós imaginamos. Dá para confiar nesse plano que é perfeito, nesse plano que não falha? Deus nos tira de zonas de conforto, Deus nos tira de lugares, porque Deus está vendo coisas que nós não vemos. Os olhos de Deus conseguem ver tudo. Os olhos de Deus veem o meu amanhã. Os olhos de Deus olham para 7 anos, para 10, para 15, para 20. Quando Deus trouxe o sonho ao faraó dos 7 anos de abundância e dos 7 anos de crise, de seca, de pobreza, Deus sabia 14 anos para frente do que iria acontecer. Deus revelou um pensamento de 14 anos. Um pensamento do que iria acontecer, o tempo de vacas gordas e o tempo de vacas magras. Entenda uma coisa, Deus conhece o futuro, você não conhece. Você não conhece, pare de questionar a Deus. Pare de dizer que Deus não sabe. Pare de dizer que Deus está perdido. Ele conhece todo o caminho, ele conhece todas as vielas, ele conhece todas as margens, ele conhece todas as rótulas desse mundo, ele conhece cada quilômetro quadrado dessa terra. Deus não teria permitido uma tempestade se Deus não fosse usar essa tempestade a seu favor. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 6 que Jesus operou um grande milagre. A Bíblia diz que havia uma grande multidão, já era tarde, e Jesus não quis despedir a multidão de barriga vazia. Então Jesus manda os discípulos darem de comer à multidão. Eles olharam para Jesus e disseram, da onde nós vamos tirar tanta comida? São toneladas de comida para alimentar essa multidão. E Jesus perguntou, o que vocês têm? E eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então agradece a Deus, dá graças ao pão, ao peixe, distribui aos discípulos e eles saem, distribuindo no meio da multidão aquilo que eles tinham. E Deus faz um milagre, e daquele milagre eles recolhem 12 cestos cheios de pães e de peixes, que foi o resto, sabe, que sobrou daquela grande multiplicação, daquele milagre extraordinário. Eles ficaram maravilhados, subindo nas alturas, pulando, agradecidos, fizeram festa. E de repente o Senhor diz para eles, agora vocês vão sair daqui e vocês vão ir a Betsaida. Betsaida era um lugar deserto. Era um lugar onde não havia abundância. E eles não queriam, a Bíblia diz que Jesus teve que insistir com eles. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos em lugares de milagres. Nos acostumamos em lugares de abundância. Nos acostumamos quando tudo está bem, tudo está certinho, tudo está no seu devido lugar e você está ganhando bem e seus filhos estão numa boa escola e você está conquistando os seus bens e está servindo na igreja e está tudo indo bem na sua vida. E de repente o Senhor começa a empurrar você para um lugar que você não entende, porque eles saíram de um lugar de abundância e estavam indo em direção a um lugar
de deserto, a um lugar de dificuldade, a um lugar de seca, a um lugar que eles não compreendiam bem por que estavam sendo conduzidos até aquele lugar. No entanto, a Bíblia nos diz, preste atenção, que no meio da madrugada se levantou uma grande tempestade. Bom, dentro daquele barco havia pescadores muito experientes, estavam acostumados, sabe, a remar debaixo de mau tempo, debaixo de grandes tempestades. Eles conheciam o mar, eles conheciam os ventos, eles conheciam o que acontecia naquela região, mas eles não estavam dando conta. E a Bíblia diz que Jesus não entrou com eles no barco, Jesus foi orar. E no meio da madrugada, Jesus aparece e eles começaram a gritar por socorro. E Jesus então entra no barco, e quando Jesus entra no barco, a tempestade se desfaz e tudo se faz bonança. E aquela tempestade os empurrou para um lugar chamado Genezaré, um lugar de abundância, um lugar de grande prosperidade, um lugar de riqueza. Existem tempestades que Deus permite na nossa vida, que é para nos empurrar para a direção certa. Aí você pensa assim, puxa, mas o Senhor não mandou eles irem para um lugar? Sim, mas o Senhor já contava com essa tempestade. A tempestade é uma configuração de Deus. Eu vou repetir. A tempestade, a porta fechada, os nãos, as perseguições, as críticas, as distrações, as decepções são configurações de Deus. Porque para onde Deus está nos conduzindo, para onde Deus está nos levando, são as tempestades que estão nos empurrando para o centro do propósito de Deus. Então, em vez de eu ficar reclamando das tempestades, em vez de eu ficar reclamando das coisas que não estão do jeito que eu pensei, do jeito que eu programei, a minha viagem está totalmente bagunçada, eu havia programado uma coisa e agora eu estou noutra coisa, eu havia vindo com um propósito e agora estou noutro propósito, e eu fico pensando, por que Deus está permitindo tudo isso? Bem, isso é a configuração de Deus. É Deus querendo empurrar você para um lugar maior, para um lugar melhor e para um lugar que você não conhecia, mas que Ele já sabia. Deus contava com a tempestade. Aprenda que Deus pode estar usando determinadas situações na sua vida para lhe empurrar para um lugar melhor. Deus sabe o amanhã, é por isso que Ele está lhe desconectando de pessoas. Ainda que você tenha apego a algumas pessoas, ainda que você goste de algumas pessoas, ainda que você já esteja aculturado, sabe, com os costumes daquele lugar, ainda que você já esteja abraçado com aquele povo, ainda que você tenha laços fortes com aquele trabalho, com aquelas pessoas ou com aquela igreja, Deus muitas vezes está nos empurrando, sabe, através das configurações dele para um lugar melhor, para um lugar maior. E eu aprendo uma coisa, e isso está aqui dentro do meu coração. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece. Escreve aqui nos comentários, nada acontece sem a permissão de Deus. Se Deus está permitindo essa tempestade, se Deus está permitindo esses ataques contra você, se Deus está permitindo que essa porta se feche na sua cara, Deus está preparando algo maior para a sua vida. Um treinador cristão de futebol americano estava por 6 anos cuidando de um time muito conhecido, mas ele queria coisas maiores, e no final de 6 anos o chamaram e o demitiram. E ele ficou sem entender, porque foi Deus que direcionou ele a aceitar aquele convite, a aceitar aquele contrato. Em menos de um ano, um time entrou em contato com ele e pediu para ele treinar. Aquele time ganhou o Super Bowl, que é um dos principais campeonatos de futebol americano que existe nos Estados Unidos. E ele testificou que existem tempestades na nossa vida que acontecem já para nos direcionar aos lugares certos e às pessoas certas. E ele disse, se eu não tivesse sido demitido, eu não estaria hoje com a minha taça de campeão, eu não estaria hoje como um vencedor, porque Deus queria me levar a um outro lugar. Os planos de Deus, os caminhos de Deus são perfeitos. Eu volto a falar, confie no processo de Deus. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui nesse momento, e Deus está dizendo, confie no processo de Deus.
Eu sei que o processo é doloroso, no processo você pensa que vai morrer, no processo você pensa que vai dar tudo errado, no processo você pensa, puxa, foi uma burrada, foi uma má decisão, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe para onde está lhe conduzindo, confie nos caminhos de Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração, eu sei que essa palavra é um norte para muitos que estão me ouvindo aí, e certamente, se você confiar nos planos de Deus, você nunca ficará decepcionado. Amém? Eu quero dar rapidamente um testemunho para a glória de Deus da Leiliane. Ela mandou o seguinte testemunho para nós: graça e paz, profeta. Nossa empresa estava quase falindo, eu entrei no propósito, Deus fez o sobrenatural, nos levantamos e desde aquele dia nossa empresa está uma bênção. Deus tem enviado novos clientes, eu agradeço muito pela sua disponibilidade em ser um instrumento de Deus em nossas vidas. Deus abençoe a empresa de vocês, Leiliane, e você que está ouvindo esse testemunho, são pessoas reais, que acompanham as orações que nem você e que estão sendo abençoadas por Deus. Por isso, ore conosco, 6 da manhã e 18 horas no YouTube, e você verá como a mão de Deus moverá você a grandes portas, em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91, e você que está aí comigo no YouTube, deixa a sua curtida nesse vídeo e compartilha com 10 ou mais pessoas. Manda para os teus parentes, para os teus amigos. Alguém está passando por uma luta e certamente essa palavra vai ajudar essa pessoa, ou essa pessoa precisa da oração, certo? Esses milagres que nós temos testemunhado aqui, é Jesus que faz. Sabe, eu não sou um milagreiro, mas eu creio que meu Jesus é milagroso. Eu creio que Ele faz milagres. Amém? Jesus faz milagres. A Ele a glória, a Ele o louvor. Certo? Deus me levantou para fazer isso e para ajudar você. Então, compartilha com outras pessoas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada família que está orando junto comigo. Coloca a tua mão sobre eles agora. Toque-os com o teu poder, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, agora, declarando saúde a toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Eu digo ao câncer, eu digo às infecções, tumores, inflamações no corpo, dores. Retire-se e renda-se ao nome de Jesus Cristo agora. Eu quero declarar saúde do alto da cabeça dessa pessoa até a planta dos seus pés. E oro, Senhor, para que a partir de hoje a recuperação dessa pessoa seja total e seja completa. Cancela agora toda ação contrária, todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa, contra essa casa. Tudo que ataca as crianças, tudo que oprime os casais, tudo que oprime a vida dessa pessoa, meu Deus, que quer dar certo na vida, quer fazer acontecer, mas não consegue. Eu quero declarar que todo ataque espiritual, toda amarra, todo nó na tua vida seja desfeito agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que as cadeias espirituais sejam quebradas nesse momento. E toda pessoa que está sendo, Senhor, humilhada, ou envergonhada, ou está sendo perseguida, está enfrentando lutas, seja na sua família, na sua casa, na sua igreja, onde for, eu quero declarar vitória sobre ti.
vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua família, no nome de Jesus. Que se abra as portas para você, que Deus derrame graça sobre a tua vida, que o Senhor te prospere, que o Senhor derrame poder sobre a tua vida. E você que está cansado, você que está sobrecarregado, Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Receba alívio de Deus agora, receba o toque divino sobre a tua vida, seja tocado, seja abençoado, seja livre, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa e declaro: a mão do Senhor está sobre ti. Sê livre, sê abençoado no nome de Jesus Cristo. Senhor, pessoas que estão com dores nos braços, nos ombros, nas costas, que sejam curadas agora. Eu declaro vida sobre ti e eu oro para que o Senhor te fortaleça nessa tempestade, que essa tempestade cesse, e que o Senhor te leve a lugares de abundância, de prosperidade, de salvação em toda a sua casa, e que você viva intensamente as promessas divinas para o teu destino. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, em nome de Jesus Cristo. Até mais e que Deus te abençoe. Um abraço a todos.